Olá, aqui é o Diego e você está assistindo ao Inglês Forever. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que geralmente é muito comum quando você está aprendendo uma outra língua, que é como parar de traduzir na sua cabeça e você começar a pensar em inglês de verdade. Então, até o final desse vídeo você irá aproveitar todas essas dicas que vão alavancar o seu inglês e que te ajudará a pensar cada vez mais na língua que você está aprendendo e não na sua língua nativa. Então, let's get down to business. Pessoal, pensar em inglês é possível, acredite, não importa em qual nível que você esteja agora, é possível pensar em inglês e eu vou te mostrar como, eu vou te dar 9 dicas que irão te ajudar a pensar em inglês como se fosse um falante nativo. E se é interessante para você, continue assistindo até o final. Às vezes você está ali numa situação que você precisa processar a informação rapidamente, você precisa responder de forma rápida, então você não tem tempo para traduzir, mesmo se você é super inteligente, e eu tenho certeza que você é, e também é bom em inglês. Eu sei que também leva tempo para processar toda essa informação que está sendo jogada para você. Então se você tentar traduzir na sua língua nativa e depois pensar nela, eu vou dizer, por exemplo, como que eu vou responder, né? Aí eu vou traduzir primeiro a frase e depois eu vou falar para ela em inglês. Eu responderei para a pessoa em inglês. E isso é muito trabalho para o seu cérebro, na verdade. Não importa o quão inteligente você seja, né? E eu sei que você é. Porém, esse tipo de coisa não é muito interessante que você faça sempre essa conversão. E geralmente naquele bate-volta que é uma conversa normal. Então, às vezes você está numa reunião de trabalho, uma apresentação, e você quer fazer algumas perguntas, você realmente tem que ser capaz de fazer elas em inglês. O problema começa como nós aprendemos a língua estrangeira, mesmo em outras línguas, como eu já também estudei espanhol, alemão, inglês, ou como nós aprendemos também a língua através de tradução, somente de tradução, traduzindo de uma língua para a outra diretamente. Você aprender, por exemplo, que one é o uno, ou dois é dos, ou em alemão eins, zwei, ou por exemplo quando você lembra da palavra café, né? Coffee, ou seja, e assim por diante. Você traduz ali da sua língua nativa para a língua que você está estudando. E isso funciona no começo. E por quê? Porque nós sabemos o vocabulário na nossa língua nativa. O problema é que isso às vezes começa a te atrapalhar um pouco a partir do momento quando nós começamos a falar de inglês falado, em speaking mesmo, em situações de conversações reais. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, que aprenderam espanhol dessa maneira e quando elas tentaram ter uma conversação normal com algum falante de alto nível ou algum falante nativo, a pessoa geralmente ela fica totalmente ali paralisada e abismada, pois ela não conseguiu produzir apenas uma frase. Ela não conseguia entender realmente, não conseguia responder no momento certo e na hora certa. A pessoa ficava lá tentando identificar as palavras, né, traduzindo primeiro, e para ver se ela conseguia entender, traduzir para depois responder. Ou seja, traduzir as palavras diretamente, né, depois pensar nessa tradução para depois responder na outra língua, é uma coisa que às vezes te atrapalha bastante e eu não quero que isso aconteça com você. Então, deixa eu te dar algumas sugestões para que você comece a pensar em inglês. Primeiro de tudo, entender inglês e responder em inglês é como se fosse uma grande parte de um todo, né? Como uma grande parte de uma grande refeição. Tem muita coisa para você digerir ali, né? Então vamos começar pouquinho por pouquinho, vamos digerindo isso daí em pequenas atividades diárias. Por exemplo, você começa a pensar em algumas situações como: hoje eu vou levar o meu cachorro para passear. E aí você leva seu cachorro para passear e vai imaginando algumas situações ali na sua cabeça do seu dia a dia, e aí você fica falando com a pessoa ou com o cachorro. Às vezes a pessoa ou o cachorro vai ficar meio confuso, mas é uma maneira interessante que você pode utilizar, ou seja, começar a narrar aquelas atividades diárias ali na sua cabeça, para que você irá acostumar, para você ir acostumando com a língua, né? Para você acostumar com a língua. Ou seja, você pensa aí que vai ao cinema depois, ou uma língua que você irá aprender. Por exemplo, morgen werde ich ins Kino gehen, ou seja, amanhã eu vou ao cinema, que é em alemão. Ou amanhã eu vou fazer o meu dever de casa. Morgen werde ich meine Hausaufgaben machen. Ou seja, amanhã eu vou fazer o meu dever de casa. Aí você já vai pensando algumas atividades que você vai fazer no seu dia a dia ou depois, e aí você já vai produzindo na sua cabeça as sentenças para que você vá acostumando com a língua. Uma outra dica que você pode fazer é, por exemplo, pegar o seu telefone e colocar ali, né, na língua que você está estudando, por exemplo, inglês, coloca ali, por exemplo, todo o seu celular em inglês. Isso é uma atividade diária que geralmente você está sempre olhando ali no seu celular. Ou seja, isso já é alguma coisa que você pode fazer na língua que você está aprendendo e você já está melhorando aí o seu inglês indiretamente.
Você tem alguma outra sugestão de atividades diárias e pequenas que você pode fazer? Comente aqui embaixo para nós, compartilhe conosco algumas dessas atividades que vocês fazem também e que podem ser feitas em língua inglesa. Ok, a próxima dica é ouvir mais em inglês. Isso não significa que você vai ter que alocar ali ainda mais tempo para praticar inglês, né? Para que você tenha aquela super experiência imersiva em inglês, né? Por exemplo, você pode abrir ali o seu notebook, fazer alguns downloads de podcast, ouvir rádios na internet, ou no Netflix, coloca ali na língua que você está estudando, o inglês, por exemplo, e deixa lá enquanto você está fazendo outras atividades, ou seja, você vai aproveitando o seu tempo. E aí você vai tentando fazer essa assimilação. Às vezes, quando você tenta arrumar muito tempo para praticar a língua, muitas pessoas acabam ficando entediadas. Então, se você fizer outra atividade e deixa rolando ali, por exemplo, a língua inglesa, ao fundo, você, indiretamente, você está absorvendo e acostumando cada vez mais com a língua. Às vezes, eu vou fazer algumas outras coisas e deixo rolando ali um vídeo em inglês. Eu estou, por exemplo, quando estou dando uma volta pela casa, lavando roupa, lavando louça, alguma coisa, e ali eu deixo a língua ao fundo. Eu vou ouvindo essa língua enquanto eu vou fazendo outras atividades e indiretamente eu estou absorvendo o conteúdo, né? Ou seja, tem o input data que está ali entrando a todo momento, que é os dados de entrada. Uma outra coisa que você pode fazer é ouvir músicas em outras línguas, né? Eu gosto muito de aprender as letras das músicas, seja em espanhol, alemão, inglês e assim por diante. Continuando com as dicas, tentar entender e planejar aí na sua cabeça às vezes o que a pessoa pode vir a dizer na conversação que você terá com ela ou em uma apresentação. Isso fará com que você, na verdade, já antecipe alguns problemas, né, que você pode vir a ter quando for fazer aquela atividade. Ou seja, quando você vai fazendo aquele script, pensando em algumas coisas que podem vir na conversação, você já vai ficando mais confiante na sua fala. Então você antecipando e preparando o seu cérebro, você ficará surpreso como ali por volta de 8 a 10 vezes de uma conversação que você engaja, você vai estar correto. Porque você já antecipou, por exemplo, o que vai ser falado e aí você já tem aquilo moldado na sua cabeça. Mas é óbvio que não fique simplesmente apegado a isso, né? Afinal, a vida não tem um script do que acontece ali na sua cabeça e aquilo realmente acontece. Porém, esteja preparado, então, para alguma coisa que sair diferente. Porém, também é uma ideia interessante que você pode explorar e antecipar alguns problemas que irá acontecer. E dessa maneira, você se sentirá mais confiante e será capaz de processar essa informação mais rápida e pensar em inglês assim. Pois você já estará pensando em inglês quando prevê o que acontecerá na conversação. Outra dica é parar de aprender exclusivamente só por tradução. É interessante que você comece a aprender por associação, através da experiência, observando, tocando e até a sua experiência de vida também, para você associar aquela palavra com o seu significado e com o objeto. E não apenas fazer associação com aquela palavra que você tem, por exemplo, essa é a minha palavra na língua nativa e essa é a palavra na língua que eu estou aprendendo. Palavras, são apenas letras ali. O real significado é aquele que você entende e aquele que você pode conectar com a palavra que você aprendeu. O livro, por exemplo, não é necessariamente libro ou das Buch em espanhol ou alemão. O livro, na verdade, ele é um pedaço de papel com páginas, com palavras ali. Ou seja, que você aprende alguma coisa, então você atribui um significado para aquele objeto, certo? Então eu espero que isso faça sentido para você e pare de aprender apenas por tradução. A tradução é um mecanismo super interessante que você pode utilizar para o aprendizado. Inclusive foi um dos primeiros métodos aí de aquisição de segunda língua, né, que já foi utilizado há muito tempo. Geralmente eram traduzidos muitos textos, pedaços dos textos eram traduzidos, né, entre a língua nativa e a língua que você está aprendendo. É um dos primeiros métodos aí de ensino de línguas. Porém, há outros, né, que você pode utilizar para ir alavancar o seu inglês. É um método muito interessante que te ajuda ainda muito no começo, mas eu não diria para você focar só nesse tipo de método para aprender inglês. A próxima dica é parar de utilizar dicionários bilíngues, aquele dicionário que vem, por exemplo, a língua que você está aprendendo e a tradução da sua língua nativa, né? Na verdade, esse tipo de dicionário, quando você está num nível mais avançado, é um dicionário interessante para você deixar ali no canto ali da sua mesa para você apoiar alguma coisa em cima. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, você tem que começar a usar dicionários monolíngue. Se você está aprendendo inglês, você tem que usar um dicionário em inglês com as definições em inglês. Isso para alunos que estão ali no pré-intermediário, intermediário, que eles já têm capacidade de ler ali, por exemplo, o significado e a definição da palavra, e eles ficam apegados apenas no
significado ali referente à sua língua nativa. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você aumenta fantasticamente o seu vocabulário e todas as outras coisas que você pode fazer também com a língua. Um outro truque que você pode fazer é etiquetar alguns objetos que tem ao redor. Uma coisa que você pode fazer que não custa muito dinheiro, é escrever os nomes das palavras que você aprendeu em pedaços de papéis e pregar nos objetos. Quando eu falo pregar, é colar, hein, pessoal? Não é para você pegar e pregar ali o objeto na parede. Ou seja, você pega algumas notas e coloca ali nos objetos, né? Por exemplo, eu vejo lá o livro, né? E eu coloco ali e etiqueto aquele livro como libro, ou em alemão, das Buch. Ou seja, você está fazendo ali uma associação a partir do momento que você coloca o nome, por exemplo, dos objetos neles. Ou seja, você faz aquela ligação entre a palavra e o objeto na sua cabeça. Você viu o livro, coloca book, você viu a cadeira, coloca chair em língua inglesa, por exemplo. Você vê a porta, coloca door. Ou se você não quiser fazer isso também, sair colocando um monte de notas nos objetos da sua casa, você pode simplesmente fazer algum desenho, algo desse tipo, alguma imagem, que tenha alguma imagem, que você possa trabalhar com imagens e fazer associação delas. Por exemplo, você pode ir no Google e digitar o nome do objeto e ir em imagens. É uma boa associação que você vai fazer, que você fará entre a palavra que você aprendeu e a imagem dela. Isso é muito útil tanto para iniciantes quanto intermediários também. E é claro, falar com você mesmo é a nossa próxima dica. Quando você fala com você mesmo em voz alta, não apenas você está praticando a sua pronúncia, a sua fluência, desenvolvendo o seu aparelho vocal, né, e alguns sons que nós não produzimos, por exemplo, em língua portuguesa, quando você está praticando, né, alguns sons que não existem na sua língua nativa. A gente, por exemplo, não está acostumado a pronunciar alguns sons. Por exemplo, o unvoiced TH, nós temos o voiced TH, por exemplo, que são sons que não existem na língua portuguesa. Então, a todo momento, quando você está falando mais alto e lendo e falando sozinho, né, reading aloud, ali você está cada vez aprendendo mais e cada vez treinando mais. Claro que eu sugiro que você faça isso na privacidade da sua casa, para você não fazer isso no meio do trabalho, senão as pessoas vão achar que você é meio maluco, hein? E o que você vai dizer para você mesmo? Perguntas do dia a dia. Por exemplo, estou pensando no que eu vou comer, né, no meu almoço. Ou se eu estou tentando melhorar a outra língua, espanhol ou alemão, por exemplo, was soll ich heute essen? Então isso serve para qualquer língua que você está aprendendo. E mesmo que você faça alguns erros falando em voz alta, né, mesmo que a sua gramática não esteja perfeita e a pronúncia também, está ok. O ponto aqui não é estar perfeito. Você irá desenvolver o hábito de pensar e falar a língua. É ok fazer essa nota mental. Às vezes você está lendo, né? E você pode também pedir alguma ajuda, você pode pedir um feedback para uma outra pessoa. Inclusive, se eu falei alguma coisa errada, por exemplo, em alemão aqui, por gentileza, escrevam aqui e me dê um feedback. Ou seja, você pode procurar no feedback um professor online ou algum amigo que é mais experiente que você. Ou seja, aprender a receber feedback é uma coisa super importante e construtiva que irá te ajudar nos seus estudos de uma outra língua estrangeira. Eu, por exemplo, sempre gosto de falar comigo mesmo em outras línguas e também cantar uma música, por exemplo, como eu já mencionei anteriormente, eu estou ouvindo uma música, eu gosto de fazer isso, eu gosto muito de cantar. Estou ali tomando um banho, fazendo algumas coisas na casa, dando uma volta, então eu vou lá e começo a cantar, né? Ou seja, eu começo a utilizar a língua que eu estou aprendendo no momento. Ou seja, eu estou praticando a música e também a minha dicção e a língua, não é verdade? Mais uma dica, quando você começar aquele seu começo do dia para aprender inglês, é você pensar a frase como um mantra, que já te dá aquele impulsionamento e já te joga no piloto automático. Por exemplo, I'm improving my English every day. Ou seja, e você começa a falar coisas aleatórias, estou melhorando meu inglês todos os dias, I'm improving my English every day. Ou se eu falo inglês comigo mesmo, ou estou pensando em outra língua, por exemplo, eu digo a mim mesmo uma frase, por exemplo, para me ajudar. Exemplo. Jeden Tag verbessere ich meine deutsche Sprachfähigkeiten. Ou seja, todo dia eu melhoro as minhas habilidades em língua alemã. Every day I improve my German skills. Ou seja, eu já começo uma frase dando uma alavancada para que eu continue a fazer mais outras frases e isso é uma coisa que me motiva muito. Quando você trabalha o seu lado emocional, isso é uma coisa muito maluca na verdade, mas faz muito sentido. Mesmo que às vezes você pareça um pouco doido, né? Você está incentivando você, aumentando a sua confiança, isso te dá energia para que você melhore outras habilidades. A última dica que eu tenho para vocês é:
fazendo um pouquinho de tudo de cada todos os dias. Não se forçar a todo momento tentando pensar em inglês todos os dias, ou que forçando você a fazer isso mesmo. No começo você começa ali com 5 minutos, 10 minutos. Esse é o horário que eu vou aprender agora. Aí você coloca, né, 9 da manhã, 10 da manhã, ali eu vou começar a praticar o meu inglês por 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, por mais bobo que seja. Você coloca lá algumas frases, você diz hello, how are you? Né? Coisas assim. Por exemplo, today I'm going to have lunch at 1 p.m. Eu vou almoçar à 1 da tarde. Né? Eu sei que na verdade você pode ser muito melhor que isso, hein? Tanto eu quanto você sabemos disso. É apenas um exemplo, não precisa ser algo complicado. A questão é que você treine o seu inglês, não importa o que seja, comece e seja consistente e faça um pouquinho a cada dia. E você começará a perceber e entender inglês com o passar dos tempos. Você tem algum assunto em língua inglesa que gostaria que nós abordássemos nos próximos vídeos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gostou dessa dica e quer ficar ligado em tudo para que não perca nenhum dos próximos conteúdos que nós vamos trazer para você? Se inscreva no canal e ative o sininho. Siga-nos no Instagram, English_Forever, e também no Facebook, English Forever Oficial. Ou seja, você receberá todos os nossos conteúdos. So, I see you next time. I'm out.